No ano de 1980, qualquer homem médio com a sua mesma idade e o mesmo peso tinha o dobro da sua testosterona atual. E o que me faz refletir isso é o que está acontecendo. Por que essa discrepância tão grande entre os níveis de hormônios? Sendo que a diferença aí de ano, né? Seria ali 50 anos, 40 anos de diferença. 4 décadas, 5 décadas. E a discrepância chega a ser ali de o dobro, entendeu? Você tem metade daqueles níveis de testosterona. E o que aconteceu com essa geração que nós vivemos hoje em dia? A primeira coisa é que a culpa não é dessa geração, beleza? Eu sei que tem várias pessoas que comentam que a geração Z, não sei o que lá, isso, aquilo, etc. Mas a culpa não é sua, não é minha, não é dessa geração como um todo. E eu quero tentar esclarecer isso nesse vídeo, tá? Aqui tem 4 pontos que eu queria tratar com vocês, que eu queria falar com vocês, tá? Que é o BPA, que é o bisfenol A, alguns hábitos, a higiene e os agrotóxicos, beleza? Vou começar aqui com a higiene, tá? O que acontece, pessoal? Na higiene que eu separei o seguinte: pasta de dente, sabonete, shampoo, condicionador, escova de dente, desodorante e perfumes. Desses 5 que estão aqui, os 5 têm disruptores endócrinos, ou seja, bagunça ou mexe com seus hormônios de alguma forma. Tá? A pasta de dente ela contém parabenos, triclosan e o próprio flúor, tá? E o acúmulo de flúor no seu corpo faz sim você ter essa queda de texto, beleza? Não só o flúor, mas o parabeno, né? O triclosan, que são os disruptores endócrinos, também bagunçam seus hormônios, beleza? Eu mesmo não uso pasta de dente, pelo menos não as tradicionais de mercado, porque elas têm muita merda ali pra fazer aquela pasta de dente, entendeu? Eu uso uma que é da Boni Natural, não é a melhor possível, mas não tem parabenos, nem triclosan e zero flúor, beleza? Quem quiser comprar, compra. É realmente um pouco mais caro do que as comuns, tá? Eu compro um kit com 4 pastas que duram facilmente aí alguns meses. E, pô, custa R$ 80, né? E é isso, tá? Pra resolver essa questão das pastas de dente. Tem estudos sobre isso também. Se bem que eu não vou tratar sobre estudos aqui nesse vídeo, tá? Mas é só tu pesquisar. É só você ver os rótulos da pasta de dente. Deve ter uma pasta de dente aí no seu banheiro, no banheiro da sua casa agora. E você vai lá ver que tem vários produtos. Se você tá duvidando de mim, pega lá teu celular, tira uma foto do rótulo e joga no IA, no chat GPT lá e pergunta: pô, aqui tem algum distribuidor endócrino? Provavelmente ele vai falar que sim, beleza? O segundo são os sabonetes, shampoos, condicionadores. Tudo isso desregula seus hormônios, porque tem parabenos nessas coisas, tem triclosan, tem parfum, tá? Que é basicamente perfume. E sim, desregula seus hormônios. Então eu mesmo não uso sabonete de supermercado também. Eu uso sabão, aquele sabão de coco, entendeu? Aquele sabão de coco mesmo que você usa pra lavar roupa até. Alguns usavam antigamente, né? Eu uso isso porque é melhor, ao meu ver, do que esses sabonetes que tu compra no supermercado. Shampoo eu não uso, já faz anos que eu não lavo o cabelo. Nem shampoo nem condicionador, então faz muitos anos que eu não uso isso aí. Escovas de dente, elas são feitas de plástico, tá? Fora que elas possuem na parte que você escova, aquela parte, ela é feita de um plástico específico, se não me engano. E isso tem essa capacidade de ferrar sua testa, tá? De ferrar sua testa de uma maneira absurda também, tá? Eu não uso, na verdade eu uso a escova de dente, né?
mas a melhor escolha seria você optar por aquelas que não são do supermercado, que você vai encontrar em lojas naturais, que são feitas de bambu, e aquela parte de escovar o dente, que eu não me lembro o nome agora, ela é feita de um material específico que não ferra ali com seus hormônios, tá? Não é feito de plástico, beleza? Os desodorantes também desregulam muito os hormônios porque eles contêm alumínio, fora outras coisas, tá? E o alumínio ele prejudica o seu sistema ali quando você soa, tá? Essa parte de você suar, o desodorante que contém alumínio costuma prejudicar muito isso. Até por conta disso que eu também não uso, beleza? O desodorante. Eu uso como algo para combater isso e claro não ficar fedendo, tá? Eu uso leite de magnésio, beleza? É uma forma de controlar e de evitar, entendeu? O mau cheiro, etc. Eu uso, né, com algodão, vale ressaltar também, então passa um pouco de algodão ali e uso, beleza? O leite de magnésio, mas existe também o desodorante Alva, que é um desodorante feito de cristal com água, tá? Que eu já usei também. E cara, é isso que eu uso, tá? Não uso desodorante eu acho que faz um ano que eu realmente deixei de usar desodorante já, tá? Perfumes. Perfumes é o seguinte, pessoal, perfumes é um pouco mais realmente complicado, porque você pode usar ali os óleos essenciais, que seria o mais recomendado, só que eu sei que você vai querer comprar um perfume mais cheiroso, etc, em uma festa. Então, o segredo é você só não passar na sua pele, porque sua pele vai absorver, tá? Esse perfume, o perfume contém álcool, na maioria vai ter álcool, para fixar melhor na sua pele, etc. E por aí vai, tá? Não tô falando você não usar desodorante, perfume, escova de dente, sabonete ou a pasta como a higiene, tá? Apenas encontre outros meios mais naturais para você conseguir usar isso. Tá, tem uma bola de chuva, pessoal, não sei se vocês estão escutando aí no microfone. Eu creio que sim, deve estar pegando pelo menos um pouco aí desse barulho da chuva. E é isso a parte da higiene. Claro, tem outros fatores também, mas aqui eu apontei os principais que você provavelmente faz, tá? E eu fazia muito isso aqui até o começo de 25 barra final de 24 ali, foi quando eu comecei a perceber que realmente é coisa bem mais séria do que só melhorar a alimentação e óleo de soja na comida, beleza? O próximo que eu queria falar são os agrotóxicos, beleza? O que são os agrotóxicos, pessoal? Basicamente, o que eu quero dizer com agrotóxicos são meios, tá? São meios de você... são meios que a indústria, como um todo, eles usam para poder proteger o alimento de alguma coisa, tá? Ou para poder aumentar os lucros que a indústria tem. Ou seja, nos legumes, pessoal, eles usam agrotóxicos para poder impedir que tenha aquelas pragas de insetos e acabe com a plantação. E isso vai dificultar o quê? Primeiro, isso vai evitar ter uma grande quantidade de comida, porque vai faltar comida, já que as pragas vão começar a destruir as plantações. E o segundo é que isso vai causar prejuízo financeiro para a indústria como um todo. Então eles usam esses agrotóxicos, mesmo que isso ferre sua saúde, tá? Não só seus hormônios, mas sua saúde como um todo. Mas eles têm que usar isso ali para poder evitar essas pragas. Então isso vai nos legumes, isso acaba ocorrendo também um pouco nas frutas e animais. Só que nos animais é o seguinte, pessoal, não é algo sobre pragas, é mais sobre eles fazerem o animal específico produzir mais no alimento ou crescer mais do que ele normalmente cresceria. Ou seja, você vai comer um frango, a galinha ali, né, comeu muito o que? Muita soja, entendeu? Porque soja faz a galinha, claro, é uma ração mais barata, só que isso também faz a galinha ficar maior, já que eles jogam soja e tem aquela porra, eles misturam,
faz uma loucura e faz aquela ração que é feita com soja, com milho transgênico, tá? E aquilo tá cheio de GH para poder a galinha ficar maior e para poder também às vezes o ovo da galinha ficar maior e para poder você também estar comprando isso, tá? E isso vai pra você vai comer ali e vai de tabela comer soja, porque você tá comendo o ovo da galinha que comeu soja, tá ligado? Não só galinha, mas vaca, boi, tá? Até os próprios peixes, já que por causa da poluição como um todo, tá? Você não, né? Mas a indústria, vou deixar assim, a indústria joga um lixo no oceano, o peixe come o lixo, tá? Ou eles jogam várias substâncias duvidosas no oceano. O peixe, por estar nadando ali nessa água contaminada, fica contaminado também, tá? E esses disruptores endócrinos que ficam no peixe vai pra você quando você vai comer, tá? E mesmo que, mas o cara vai limpar o peixe antes de colocar o peixe pra vender, etc. Cara, hormônios não são limpos através de praticamente nada, pelo que eu conheço, tá? Pelo que eu conheço, tem até hormônio na água, porque as mulheres vão lá, tomam anticoncepcionais, aí elas vão urinar e urinam o estrogênio, principalmente na Europa. Aqui é comum também, tá? Mas nem tanto, na Europa é pior, porque lá a cultura é muito diferente da daqui do Brasil, né? Da do Ocidente. E lá também, né? Tem o sistema de água é diferente daqui. Então, por conta disso, né, as mulheres tomam anticoncepcionais, urinam, aquilo vai pra água, mesmo que tenha aquele tratamento absurdo pra reutilizar a água, os hormônios ainda ficam na água, então você acaba consumindo ali estrogênio, porque a mulher, aqueles anticoncepcionais, eles são cheios de estrogênio e de vários disruptores endócrinos também, que você acaba consumindo, tá? Que tá na água, então não tem muito o que fazer sobre isso. Aqui no Brasil, como eu falei, não é tão é comum, porque eles reutilizam um pouco d'água, mas é bem mais comum na Europa, tá? Já que ela é bem mais avançada do que o próprio Brasil como um todo. O terceiro ponto que eu queria tratar aqui é o BPA, né, o bisfenol A. Cara, o bisfenol A é um disruptor endócrino, tem praticamente tudo. Tá, tem até um estudo falando sobre os microplásticos presentes dentro dos testículos dos homens hoje em dia. Um dos motivos, tá, na minha opinião, é o principal motivo, é por conta do BPA, tá? O BPA basicamente está em todo o plástico, tá? O bisfenol está em todo o plástico. E quando você vai ali esquentar, né? Por isso está aqui plástico quente, você tem sua marmita aí, você vai esquentar isso. Isso, pessoal, o que acaba ocorrendo é que o BPA, né, já é prejudicial, mas o plástico quente é muito pior, porque você vai esquentar ali um plástico, por exemplo, sua marmita, né, como eu estava falando antes, e acaba ocorrendo uma certa troca. É como se estivesse trocando entre o plástico pela comida, tá ligado? Não sei se vocês já perceberam quando se aquelas tampas de marmita de plástico, às vezes elas ficam ali com certas manchas que não saem. Isso ocorre por quê? Porque tu vai esquentar a marmita lá no micro-ondas, em qualquer canto, ou tu até mesmo colocar a comida quente, entendeu? Aí pega no plástico, o que acontece aqui é como se tivesse, né? Entre aspas, é como se estivesse trocando o plástico pela comida. E o plástico vai para a comida e você consome aquilo, entendeu? E aquilo vai para os seus testículos, etc., vai para o seu organismo. Então o BPA é muito prejudicial. E tudo hoje é feito BPA, tá? Se você perceber, antigamente não tinha tanto plástico, tá? Sempre teve plástico, sempre não, né? Mas desde descobrindo o plástico, etc., e perceberam que o plástico é muito barato, começaram a utilizar o plástico, tá? E desde que inventaram micro-ondas também para esquentar as comidas, eles guardam você, né? Sua mãe e praticamente quase todo mundo guarda as coisas no plástico e vai lá e esquenta aquilo. E você vai estar consumindo microplásticos e isso é pro seu organismo, tá? E isso ferra a sua testa de um modo absurdo. Plástico quente deixa você doente, tá? Por isso que 99% das pessoas comem plásticos, esquentam as marmitas, vão comer, comem isso
e não sabem, mas estão ferrando a sua texto. Entendeu? Então não tem só os plásticos quentes nas panelas também, tá? Nos utensílios também, como garfos, facas, dentre outros, conchas. Você usa ali uma concha às vezes de plástico para pegar no feijão, entendeu? E o feijão tá quente e o plástico tá frio, mas como o feijão tá quente, né, acaba mesmo assim ocorrendo meio que essa troca que eu tinha explicado antes. Alguns objetos também tem plástico, tá? Ou seja, tem BPA, tá? E por aí varia, porque tem 1001 objetos de plástico. 1001 objetos. Na sua casa tem um agora. Meu mouse que eu tô usando é de plástico. Entendeu? Então não tem muito o que escapar disso. Como eu falei, não é meu Deus, precisa ficar paranoico. Mas, cara, plástico tá em todo canto. A capa do meu celular é feita de plástico. Entendeu? O principal é você evitar demais os plásticos quentes, tá? Já que e os plásticos também na cozinha que é o principal. Já que esses plásticos têm a capacidade, principalmente se forem quentes, se forem aquecidos, de irem para o seu organismo e vão desregular sim a sua testosterona, beleza? Os recibos térmicos também, tá? Aqueles recibos de supermercado, etc. Evite tocar nisso. Isso é cheio primeiro contém BPA porque é feito de um material específico, tá? E também a tinta que é imprimido nisso é horrível, tá? Pô, não sei nem que merda tem nisso, tá? Mas é prejudicial pra cacete, tá? É cheio de disruptor endócrino, esses recibos térmicos são horríveis, não toquem nisso, tá? Tem estudos também sobre isso. Essas bobinas térmicas são horríveis, tá? E roupas, por que roupas? Roupas, elas são feitas de plástico, a sua roupa é feita de plástico, tá? Pra quem não sabe, né? Esse poliéster é um tipo de plástico. E você usa isso como em bermudas, em camisas que estão em contato diretamente com o que? Com a sua pele, tá? E claro, isso não vai, sua pele não vai absorver o plástico da roupa e essa loucura, mas você está sendo exposto ali, entendeu? Ao plástico. E não só isso, né? O principal, acredito que seja a sua cueca que você usa, porque está em contato direto com o seu amigão, né? E com seus ovos. E aí sim é algo um pouco mais prejudicial. Das roupas, eu acredito que a cueca seja mais prejudicial. Não é à toa que eu já troquei. Eu uso cuecas de algodão, tá? Porque são as melhores. Não só a cueca, é bom trocar tudo, mas eu só troquei as cuecas até agora. Não preferi trocar outras coisas. Mas compensa trocar tudo, tá? Mas se fosse recomendar uma coisa específica para trocar em roupas, seria as cuecas, beleza? E cara, o BPA não tem muito o que fazer, é apenas evitar o consumo e a exposição ao BPA, né? Ao plástico como um todo, principalmente os quentes e principalmente os utensílios e objetos que ficam na cozinha, tá? Depois tem ali os recibos térmicos e roupas. Agora, os hábitos são os mais simples, eu creio que todo mundo já sabe, tá? São os hábitos alimentares, os hábitos do sono e os vícios, tá? São bem simples também de explicar. Os hábitos alimentares é só os hábitos que nós temos de comer hoje em dia são muito, cara, são muito prejudiciais aos nossos hormônios, tá? Você come muito pão, muita massa, muito carboidrato refinado, fast food, refrigerante e entre outros. Além disso, você costuma, pelo menos a maioria das pessoas, eu não faço mais isso, não, tá? Que seria assar os alimentos com margarina ou óleo de soja, de semente, de canola, de algodão. O melhor seria você usar a manteiga de verdade, se possível a ghee, que é a manteiga crua. Caso você não consiga usar a manteiga crua ou manteiga ghee, você poderia usar azeite, só que o azeite ele aquecido a uma temperatura muito alta pode ser prejudicial porque ele vira algo tóxico, entendeu? Então, melhor você usar manteiga mesmo. Se não tiver manteiga, você pode usar. Não use óleo de coco também, mesmo no caso do azeite, é melhor usar manteiga, né? Mas pode usar banha de porco. Mas o melhor seria realmente usar a manteiga para assar, ou assar numa grelha ou algo assim, tá? Seria o melhor modo de assar os alimentos.
Em hábitos de sono, cara, é o básico, durma de 7 9 horas. Se bem que eu já trouxe um vídeo falando que eu durmo menos de 7 horas e mesmo assim tem os sinais de testosterona alta. Tá, mas lembre-se, tá? Lembre-se sempre. Eu faço isso, você não precisa fazer isso também. Durma de 7 9 horas, você vai ter um sono bem melhor, tá? E se você, pô, fizer o mínimo ali pra ter um sono bom, com uma boa qualidade, você vai estar muito melhor do que eu, tá? Então no sono, basicamente durma de 7 9 horas, quarto totalmente escuro, temperatura entre 16 e 20 graus, 1 hora antes não coma, 1 hora antes evite muitos estímulos, e luz azul, luz artificial, etc. E se possível consuma magnésio, né? Eu suplemento, que é o que eu recomendo, mas quem quiser consumir, que seria a forma mais natural, também é totalmente válido, tá? E os vícios seria basicamente tu se livrar de alguns vícios, ou melhor, tem muitos vícios que nós temos hoje em dia, tá? Como vício em tela, vícios em... Alguns têm vício em álcool, vício em drogas, vício em pornô e por aí vai. Se livre desses vícios, porque eles prejudicam muito, tá? O seu sistema dopaminérgico e sua mente, e isso prejudica a sua texto, tá? Já que um dos maiores fatores para tu ter texto é a competição e a vontade de sempre progredir, sempre buscar algo mais prazeroso, desde que seja algo que seja difícil de conseguir e que te dê prazer, e não algo fácil, aquela famosa dopamina barata, né? E cara, basicamente isso aí, não tem muito o que tá falando, tá? É isso que tá acontecendo. Eu creio que os hábitos é normal, mas o BPA realmente, pô, o consumo não, né? Mas a exposição ao plástico aumentou muito, a higiene só vem piorando. E esses agrotóxicos, né, eles, pô, estão presentes em praticamente quase todos os alimentos, tá? Não só em forma de pesticidas, mas em forma, como eu falei, na galinha come soja, vai pra você essa toxina, né? Essa soja da galinha vai pro ovo, vai pra própria galinha ali no caso, e você acaba consumindo isso aí, tá? Pro boi, que não comem muitas vezes pasto, eles comem ração, tá? A vaca também, por aí vai também, pessoal. E os hábitos já são de caráter geral, creio eu, né? Os hábitos mudaram muito de 50, 40, 30, 20 anos, 10 anos atrás pra hoje em dia. Os hábitos já mudaram pra cacete. Imagina de 50, de 30, de 40 anos atrás, tá? Então, pessoal, é isso. Lembre-se, a culpa não é sua, não é minha. A culpa não é dessa geração, tá? Não existe culpado. A gente pode apenas se adaptar ao ambiente atual que nós infelizmente temos que viver, evitar praticamente grande parte do que está aqui, tá? Do que está aqui, ou melhor, não precisa evitar, mas se adaptar, como eu falei, o segredo está na adaptação ao ambiente, tá? Então você tem que se adaptar ali, a conviver um pouco com o BPA, a trocar alguns produtos de higiene, a evitar certos tipos de alimentos e sempre optar pelos alimentos de lugares que sejam naturais e de pessoas ali que sejam conhecidas e de barracas, né, de lojas locais. E os hábitos é só você trocar, né, alguns hábitos ruins por hábitos melhores que sejam mais ali prós à sua testosterona, que sejam mais naturais. Esse pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo e fique com Deus. Até a próxima.